Distribuição das ordens de serviço. O dia de trabalho das equipes de desratização tem início com a distribuição das ordens de serviço para o líder das equipes, pelo técnico responsável. As equipes reunidas avaliam as ordens de serviço, elaboram o itinerário de visitas e decidem em conjunto com o técnico responsável a formulação e a quantidade dos raticidas adequados à execução do serviço, além dos equipamentos de proteção individual, daqui em diante chamados de EPI, e equipamentos de aplicação que serão necessários. Estaremos mostrando desratizações efetuadas com as formulações pó de contato, isca granulada e bloco parafinado. Retirada de EPI e checagem. Os EPI são de uso individual e ficam sob a guarda e responsabilidade de cada agente. Para as atividades de desratização, são necessários os seguintes EPI: bota de borracha cano médio, bota até a virilha, luva de expurgo em látex, máscara facial para material particulado e filtro solar. Definidos os EPI necessários, eles devem ser reunidos e vistoriados para checar sua integridade. EPI danificados e máscara facial saturada devem ser substituídos. Após a verificação do estado dos EPI, deve-se proceder à seleção e checagem dos equipamentos a serem utilizados nas atividades, tais como polvilhadeira, alicate e arame, entre outros. É importante lembrar que esses equipamentos devem estar em duplicata. Depósito de raticidas. Os raticidas devem ficar estocados num depósito próprio, com infraestrutura adequada, devendo possuir simbologia e risco, extintores de incêndio, chuveiros e lava-óleos, luminárias blindadas, prateleiras adequadas, além de uma boa ventilação. Caso não tenha boa ventilação natural, é necessária ventilação forçada. Todo depósito deve ter um responsável técnico e um responsável pelo controle de estoque, ou seja, a entrada e saída de raticidas, observância dos prazos de validade e organização do local. Os raticidas devem estar dispostos de maneira adequada. Devem estar separados nas diferentes classes de princípios ativos e formulações, com os rótulos para frente e organizado por prazo de validade. O depósito de raticida tem de ser separado do depósito de inseticida. Colocação do material na viatura e saída. A viatura para o transporte deve ser adequada, possibilitando o transporte das pessoas e insumos separadamente, preferencialmente com caçamba para transporte dos insumos. A viatura deve ter ainda as FISPQ, que são as fichas de informação sobre produtos químicos e as fichas de emergência dos princípios ativos transportados. Elas contêm informações de como proceder nos casos de acidente envolvendo pessoas ou contaminação do ambiente, entre outras. Os insumos, tais como raticidas, EPI e equipamentos, devem ser acondicionados na caçamba de maneira adequada. Os raticidas devem ser transportados preferencialmente em recipientes fechados e impermeáveis à água. Todo o conjunto deve ser amarrado, de maneira a não se descolarem durante o transporte. Córrego. Para a desratização no córrego ser eficiente, este deve ter a vegetação e o lixo retirados previamente. Os córregos com vegetação densa impossibilitam o trabalho de localizar as tocas de ratazanas. Quando o talude do córrego for excessivamente inclinado, deve-se utilizar o frasco aplicador para manutenção de equilíbrio, pois a polvilhadeira exige o uso das duas mãos. A formulação de raticida mais recomendada para a desratização dos córregos é o pó de contato. Córrego. Os EPI necessários são a luva de expurgo, máscara facial para material particulado e bota até virilha, caso seja possível andar pelo leito do córrego. É recomendado vistoriar o córrego com auxílio de um bastão para auxiliar no equilíbrio e identificar a profundidade do córrego no trecho logo à sua frente.
Identificada a toca, procede-se à aplicação do pó de contato. Quando o declive do talude do córrego não for demasiadamente acentuado, deve-se utilizar a polvilhadeira para a aplicação do pó de contato. Observe que o cano da polvilhadeira pode entupir durante a sua colocação na toca, devido aos detritos do solo. Não desentupir a polvilhadeira no local. Deve-se trocar de polvilhadeira e o desentupimento deve ser realizado posteriormente na unidade. Bueiro. Na desratização de bueiros, é recomendado o uso do bloco parafinado para apresentar maior resistência à umidade. O EPI necessário é a luva. O bloco parafinado deve ser adequadamente preso com um pedaço de fio de arame. O arame deve ser cortado com um comprimento adequado. Para isto, deve-se medir previamente a profundidade do bueiro. O bloco parafinado deve ser preso adequadamente ao bueiro para que não se solte. As luvas contaminadas devem ser retiradas e segregadas de maneira adequada para o transporte até a unidade. Edificação. A desratização de uma edificação será demonstrada numa creche municipal. Inicialmente, procede-se a uma vistoria no local para identificar indícios de infestação, tais como fezes, manchas de gordura, trilhas, tocas ou ratos mortos. Deve-se vistoriar todas as dependências, mas principalmente depósitos de alimentos, cozinhas, lavanderias, almoxarifados e locais de estocagem de lixo. Deve-se deslocar os móveis ou utensílios domésticos para observar a parte de baixo. Beirais de janelas e locais que possam servir de passagem ou abrigo para roedores merecem atenção especial. Devido à presença do rato de telhado, cada vez mais constante na cidade, os forros, sótãos e telhados devem ser inspecionados minuciosamente. Identificados os locais a serem tratados, seleciona-se as formulações raticidas mais adequadas, sempre levando em consideração a segurança das pessoas que frequentam o local e sua eficiência contra a espécie infestante. Ao subirem escadas para a colocação de isca parafinada no telhado, o agente deve ter muita atenção para evitar quedas e acidentes. Por se tratar de uma creche, não se fez uso do raticida granulado para a segurança das crianças. Optou-se pelo uso do bloco parafinado, pois este pode ser fixado com arame em frestas do telhado ou outros locais frequentados pelos ratos. É importante orientar os responsáveis ou funcionários do local desratizado sobre o tipo de raticida utilizado, o local onde foi colocado e como proceder em caso de acidentes. Retorno à unidade. Após a atividade, os EPI contaminados devem ser retirados e segregados de maneira adequada para o transporte até a unidade. Retornando à unidade, o veículo deve ser descarregado e os equipamentos limpos e guardados. Raticidas não utilizados devem retornar ao depósito de raticida e guardados separadamente por estarem em uso. Os EPI devem ser lavados adequadamente com água e sabão neutro para descontaminação, secos e guardados em local apropriado, ou seja, separadamente de uniformes, alimentos e roupas pessoais. Após, os agentes devem tomar banho e trocar de uniforme.